Conexão Santista. Salve torcida Sangue Jovem Santista, Alvinegros Goianos, torcida Tubarão Santista, torcida do Santos em geral e as demais torcidas de futebol que aí estão presentes. Pessoal, obrigado aí pelo apoio, tá? Muitíssimo obrigado mesmo aos novos inscritos. Continue dando um like aí para nós, tá? E vamos continuar sempre aí na luta falando sobre o nosso Santos Futebol Clube e de futebol em geral. Bem, pessoal, é o seguinte, eu estava hoje vendo uma entrevista do Paulo Falcão na internet, uma entrevista que ele deu na revista de esporte, acho que é GE, se eu não me engano. É alguma coisa assim, uma revista esportiva aí. E ele deu uma entrevista num lugar espetacular, sabe? Aquela área aberta, aquela coisa, e ele sentado ali como centro das atenções. Sentado, sabe? Assim, no clima, no sol, incrível, né? Ele está no sol, é incrível, tem alguma coisa por trás. Porque vampiro não fica no sol, eu até achei estranho. Eu não sei se é reflexo das luzes, mas ele dá... vampiro ficar no sol é meio estranho. Eu achei estranho. Mas era ele mesmo, era ele que estava dando a entrevista. E nessa entrevista, ele se disse, né, sempre, né, como sempre, competente. Ele se disse competente na administração da coordenação do futebol da nossa instituição. Ele se disse competente. Eu li a entrevista dele todinha, eu perdi 20 minutos do meu tempo lendo e entendendo o que ele falou. Olha, ele disse o seguinte, no geral, né, que nesses últimos tempos o Santos evoluiu. É isso que ele disse, que a nossa instituição evoluiu em termos administrativos, né? Que o nosso presidente está gerenciando, né, a parte financeira do clube, que o clube está muito melhor financeiramente, é mais saudável, né? E que a coordenação do futebol tem tudo para melhorar daqui para frente. Quer dizer, ele se esquiva, né? Ele não assume nada. Ele não assume nada. No geral, ele se acha um baita cartola. Foi o que eu entendi. Ele se acha um baita cartola. Por quê? Ele disse que o Santos, né, precisava realmente passar por uma reestruturação, que eles estão fazendo isso, que eles estão fazendo essa reestruturação dentro da comissão técnica, dentro da base, que eles estão mudando tudo lá para melhor. Que o time, quando realmente passar essa fase negra, vai voltar com força total. E que eles sonham ainda, né, eles classificarem para a Libertadores. Quer dizer, tudo no mundo de Alice. O mundo de Alice. Voltou novamente o mundo de Alice. Primeiro, senhor Paulo Roberto Falcão, respondendo a você, seu Conde Drácula, seu inerte, seu pífio. Vou responder a você. Você não é santista. Segundo, você não tem autoridade para achar que a nossa instituição é você que manda. Você está achando que é você que manda. Por quê? Porque o Rueda impulsou ele como coordenador de futebol, porque o Rueda não entende nada de futebol. Então ele precisava de alguém lá dentro para poder coordenar o futebol e falar em nome do Santos perante a CBF, onde se trata de futebol. Quer dizer, ele, senhor Paulo Roberto Falcão, há quase um ano aí o senhor só fez mediocridades, só mediocridades. Vamos relembrar, claro, vou relembrá-lo. Se o senhor esqueceu, eu vou relembrar o senhor e a torcida as suas mediocridades. Primeiro, o senhor indicou um amigo, o Dair Helma. O que esse amigo fez? Deixou a nossa instituição do jeito que está. Com a sua conivência. Primeiro porque é o seguinte, senhor Paulo Roberto. Se o senhor indicou esse amigo, nas crises que o Santos teve do Campeonato Paulista, da Copa do Brasil, o senhor segurou esse seu amigo aí dentro, dizendo que a comissão técnica jamais alguém iria mexer enquanto o senhor estivesse aí. O senhor segurou a estabilidade dele aí dentro. E o Santos chegou aonde chegou. Tanto que a torcida, não aguentando mais, começou a explodir. Jogou fogos dentro do campo. Nós estamos passando por essa crise que nós estamos passando, perante a CBF, de sermos punidos, culpa sua e do seu amigo. Porque nós da torcida cansamos de avisar que ele não era treinador para o Santos Futebol Clube. E o senhor o garantiu no cargo. Até a torcida fazer essa balbúrdia que foi feita aí na Vila Belmiro. Aí o senhor viu que não tinha limite mais, ficou com medo, evidentemente, porque o senhor não ia poder andar na cidade mais, porque a torcida ia cobrá-lo, né? Na cidade de Santos, que eu sei que o senhor está por aí, né? Nesses últimos tempos, depois que o senhor assumiu, o senhor tem ficado aí pouco, mas tem ficado. Então, o pouco que o senhor fica, as pessoas ou vêm na rua, ou vêm no shopping, ou vêm nos lugares públicos.
Então o senhor ficou com medo, é por isso que o senhor teve que realmente demitir o seu amigo. Mas o senhor o sustentou no cargo até chegar onde nós chegamos. Então é culpa sua, senhor Pífio, senhor Paulo Roberto Falcão, Drácula, Conde. O senhor não teve nenhuma atitude que possamos aplaudi-lo como coordenador. Primeiro, o senhor, no início do Campeonato Brasileiro, vou relembrá-lo, no início do Campeonato Brasileiro, nós jogamos nosso jogo de estreia contra o Grêmio, lá no Rio Grande do Sul. O senhor estava onde? O senhor estava lá? Na estreia do campeonato, assistindo o futebol, o jogo da nossa instituição? Como coordenador, o senhor deveria estar lá. O senhor estava onde? Assistindo Corinthians e Cruzeiro na Arena dos Gambá. O senhor lembra disso? Estou relembrando. Segundo, senhor Paulo Alberto, o senhor não fez nenhum negócio interessante em termos de jogador de futebol para a nossa instituição. O senhor não alavancou a nossa base. O senhor só denegriu a nossa base. Aliás, o senhor nem sabe onde é a base do Santos. O senhor sabe onde é? O senhor sabe, não é na Vila Belmiro, não é aí dentro. O senhor nunca foi lá fazer uma visita comercial. Uma visita, né, de coordenador. Para ver o que está acontecendo, gerenciando, vendo, sabendo o que está acontecendo. O senhor não contratou um jogador que fizesse a diferença no elenco. O senhor só apoiou jogadores pífios. O senhor apoiou a compra do Soteldo, o senhor apoiou a compra do Mendonça, e entre outros que estão aí que não renderam nada. Apoiou a compra do Michael. Então, o senhor só foi fazer baderna na nossa instituição. O senhor é pífio, o senhor não serve para ser o nosso gerente de futebol, o nosso coordenador de futebol. Então, quando o senhor tratar do Santos, falar do Santos, pense duas vezes nos prós e nos contras, porque o senhor tem mais contra do que prós. O senhor é pífio, senhor Paulo Roberto Falcão. E eu volto a lembrar a nossa nação. Nós estamos nessa situação graças a ele, relembro novamente. Por quê? Foi dado a ele uma carta de autonomia pelo senhor Rueda, o Lula sem cabeça. Já que o Rueda não entende nada de futebol, ele contratou um coordenador, gerente de futebol, para administrar tudo que se trata de futebol no Santos e fazer novos investimentos, alavancar a nossa base, trazer novos elementos, novos jogadores. O que está acontecendo? Nós estamos decaindo, só decaindo. E não vemos nenhum alento dentro da nossa instituição. Não temos expectativa de termos nenhum alento. E ele está falando que ainda vamos, né, na segunda fase do campeonato, a gente ainda vai brigar para a Libertadores do ano que vem. É gozação, né, gente? Ele está rindo da nossa cara. E os conselheiros, vocês são os maiores culpados disso, que vocês não tiram esse cara aí de dentro. Vocês não tiram. Olha, outra coisa que eu fiquei sabendo também, dele, né? Fiquei sabendo dele, o time argentino lá como é o nome do time? Eu não me lembro o nome do time, é um time argentino. É o time que representa o Papa lá, que o Papa torce, o Papa Francisco torce com esse time. Esse time quis comprar o Soteldo. Ou seja, né, fazer um empréstimo, melhor dizendo, do Soteldo até o final do ano. E depois há a possibilidade da compra, né? Ou seja, o Soteldo iria para lá, o time iria pagar o salário dele por empréstimo, né, nesse período de 6 meses até o final do ano, e nós iríamos ficar isentos de pagar o salário desse encostado aí, que agora nós temos que pagar o salário dele, porque o contrato eu acho que foi assinado. A diretoria não quer falar, mas é provável que tenha sido assinado. Mas, enfim, a gente achou uma forma de mandar o Soteldo para outro lugar e não ficar com os custos, né, do salário dele. Sabe o que aconteceu? Paulo Roberto Falcão não aceitou. Acreditem, nação, ele não aceitou, ele não autorizou a ida do Soteldo lá para esse time. Então, imaginem, né? Como ele ajuda nós. Ele não ajuda e só nos atrapalha. Eu já falei sobre isso. Ele não ajuda e só nos atrapalha. Nós deixamos de nos aliviar numa dívida aí de 5 milhões. Porque o salário do Soteldo é 800 mil por mês. 8 vezes 5, 40. São 40 milhões. Né? Ou seja, nós nos livramos dessa dívida. Depois tem mais 13º, salário, final do ano, tudo. Vamos ter que arcar com tudo isso aí para esse encostado aí. Não produz nada no ataque, não rende nada, gosta de fazer motim dentro da instituição, né? Se acha o líder da instituição, porque usa o número 10, né? Se acha o melhor jogador da instituição, não participa dos treinamentos porque era dia de aniversário dele, só por isso que houve o motim. Ele se amotinou por causa disso, porque não houve, né, autorização para ele poder participar do aniversário dele com a família dele. Que ele tinha que ir trabalhar, ele tinha que ir treinar, e ele não quis ir. E aí criou um clima de instabilidade dentro
da instituição com o nosso atual treinador. Ou seja, ele é, né, o cara que gosta da balbúrdia, da baderna. Já está provado isso. Em outros clubes que ele passou foi a mesma coisa que ele fez. Sempre se amotinou, sempre criou polêmica. E tem torcedor que acha que ele, né, se o Soteldo sair, o nosso time vai cair mesmo. Você acha que o time do Santos depende de um jogador só? É um conjunto, não é só o Soteldo, é um conjunto. E outro, ele tem feito gol? Ele tem feito alguma coisa de útil para nós? Nada, não tem feito nada. Ele tem feito sim, motim aí dentro. Ele tem sido motivador de motim. E outra, por outro lado, tudo isso eu ponho a culpa no senhor Paulo Roberto Falcão, que ele como coordenador deveria ter austeridade aí dentro. E lá no Odair falou, Odair, o que está acontecendo aí? Que negócio é esse? O cara pede, né, licença, né? E você autoriza sem saber o motivo da licença? Ele só chega e pede e você autoriza. Tem que ter austeridade. Austeridade aí dentro. Paulo Roberto Falcão, um coordenador, é para isso, gente. É para corrigir os erros da comissão técnica. É para se aliar à comissão técnica e ao mesmo tempo corrigir. Ou seja, ele é superior à comissão técnica. Então é ele que coordena o futebol, é ele que tem que saber o que está acontecendo lá dentro. Na base, ele tem que acompanhar tudo. Não, ele fica aí dentro, sentado, dentro da cadeira, eu já falei sobre isso. Cuidando das coisas particulares dele no telefone, na internet, no WhatsApp, no TikTok o dia inteiro aí. Cuidando das coisas pessoais dele. E a nossa instituição, ele não cuida de nada. Ele nem cuidar de gerenciar lá a comissão técnica para não deixar virar essa balbúrdia que virou aí. Ele nem isso foi lá ver. E virou tudo isso aí devido a ele, ao senhor Paulo Roberto Falcão, o nosso sanguessuga, o nosso Drácula da instituição. E é ele que se acha o dono da instituição. Ele fala pelo Rueda. Vocês acreditam? Ele fala pelo Rueda. Na entrevista dele deu para perceber. Ele não toca no nome do presidente. Ele fala como se ele fosse o presidente do clube. Quer dizer, ele tem uma carta de autonomia. É ele que manda prender, é ele que manda soltar. Já falei sobre isso. Então, infelizmente, nós estamos na mão desse cara aí, desse tal de Paulo Roberto Falcão, que não agrega nada, né? Só fez palhaçada, só indicou o amigo. E estamos nessa situação pelo fato dele sustentar o amigo aí dentro. Nós cansamos de avisar, Campeonato Paulista acabou, cai o Daí, traz outro treinador. Não vai cair ninguém, vai ficar aqui. Aí saímos da Copa do Brasil, como já falei, saímos da Sul-Americana, tudo graças ao amigo treineiro, o amigo do Falcão, o Odair, o cara que ele indicou. Então agora ele vem dizer que nós vamos, a partir do mês que vem agora, quando começar a segunda fase do campeonato, nós vamos lutar para Libertadores. Tá bom. Todo mundo mundialista. Já voltou o mundialista novamente. Ele se acha um rei aí dentro. E outra, os nossos conselheiros têm que derrubarem ele. É ele, o problema é ele. Ah, me lembrei o nome do time, o Rosário Central da Argentina. É o time do Rosário Central que quis contratar o Soteldo a título de empréstimo até o final do ano e pagar os salários dele. O Santos não ia arcar com esse custo de salário do Soteldo até lá. Ou seja, ele ia ficar lá por empréstimo e depois o Rosário Central ia ver se comprava ou não o passe dele, né? Dando resultado, jogando futebol, fazendo o que tem que ser feito, talvez eles comprariam. Para nós seria uma excelente negociação. Ele foi e barrou, falando, vai sortear não, vai vir não, porque não compensa soltar ele, não sei o que, não sei o que. E eu até o time do Papa, eu não gosto do Papa. Sabe por que eu não gosto do Papa? Porque ele é vampiro. Vampiro não gosta do Papa. É por isso, é isso aí. Vampiro não gosta de padre. Vampiro não gosta. Drácula não gosta de padre. Aí, não vai não, pro time do Papa não vai não. Pode ficar forte time, pro time dele não vai não. Não gosta dele, não gosta dele. Tá aí, nação. Tá aí. Ele não ajuda e só atrapalha. Não ajuda. Ó, lembra que eu falei aqui do Cristaldo, que está no Grêmio? Ele barrou a negociação do Santos com o Cristaldo. O Cristaldo foi comprado por 10 milhões pelo Grêmio. Não pagamos 10 milhões no Cristaldo, mas pagamos 20 milhões nesse lixo desse Soteldo aí. Que tá aí agora infernizando aí, fazendo motim, fazendo barulho, achando o cara. Não joga nada. E o Cristaldo tá lá, ó, sendo vice-artilheiro do campeonato, fazendo gol. O xerife do meio campo do Grêmio, um baita jogador. E nós com essa tranqueira aí dentro, aí parada, aí, encostada aí. É pra vocês verem. Paulo Roberto Falcão. Ele não deixou fazer a negociação com o Cristaldo. Disse que era muito dinheiro, 10 milhões por um jogador como o Cristaldo. Não valia a pena. Ele falou isso, não valia a pena. Eu vi uma entrevista dele dizendo que não valia a pena investir 10 milhões. Ele tinha acabado de assumir. E o Guarani do Paraguai querendo passar o Cristaldo para nós. Ele falou, não, vocês podem ficar com ele aí. Né? O passe dele é 10 milhões, vocês compram e tudo bem.
Cristaldo, no auge da carreira, avoando ao Grêmio. O Grêmio foi lá e comprou. Tá vendo? Ele não ajuda e só atrapalha. Gente, eu vou repetir de novo. O nosso problema na instituição, tudo bem, o presidente é o Rueda, é ele que escolhe as pessoas para coordenar, para gerenciar, certo? Mas o maior problema foi esse Paulo Roberto Falcão, que ele tem uma carta de autonomia aí dentro. Não tem outra explicação. Ele não sabe onde é a base, ele não coordena nada, ele deixa virar uma balbúrdia. O Odair não tinha comando. E será que ele não sabia disso? Não tinha comando o Odair. Aonde já se viu, gente, aquele período de FIFA lá que parou 10 dias o futebol no mundo, para seleções se reorganizarem, né, fazer amistosos, dá 10 dias de folga pro elenco. Onde já se viu? Ele, como coordenador, tinha que chegar e falar: não, vocês estão de gozação. Pô, o time caindo pelas tabelas, perdendo o jogo, há 10 jogos sem ganhar de ninguém, vocês falando de férias. Vocês vão sim trabalhar, tem que ter trabalho, treinamento, e eu vou lá acompanhar. Eu vou lá. Um gerente de futebol sério faria isso. Sério, né? Um cara sério, um cara realmente com deveres dentro da instituição. Mas ele não. Ele deixou o Odair decidir. Não, pode dar férias, não tem problema não, pai. Onde já se viu? Você tira férias antes de dar produção? Você tira férias antes de produzir? Você concorda, meu amigo? E minha amiga? Vocês concordam, santistas? Como já se viu um cara conseguir férias no meio do ano, o time caindo pelas tabelas, a gente pelejando para não ser humilhado em termos de futebol, e o nosso coordenador de futebol, em vez de chegar lá e falar: não, nada disso, gente. O que é isso? O que a torcida vai falar da gente? A torcida vai estar coberta de razão. Nada disso, não vai ter férias. Esses 7 dias, 10 dias aí, ó, 7 horas da manhã aqui, sair assim treinamento, e eu vou estar aqui vendo. Bom, se vê que ele é pífio, porque no dia lá que o Claudemir assumiu lá, interinamente, né, para dirigir o Santos, ele nem lá apareceu. Se é outro, eu já falei, ele ia lá no vestiário: ó, rapaziada, ó, o coordenador tá aqui, vocês sabem que eu sou o coordenador, vim aqui dar um apoio moral para vocês, coisa e tal, vamos para cima, vamos ganhar esse jogo, vamos voltar a pontuar na tabela. Não, ele nem na Vila Belmiro apareceu. E agora vem dizer que o Santos está passando por uma reestruturação, vai passar por uma reestruturação, e que no segundo semestre nós vamos voltar a ser um time competitivo e vamos novamente brigar por vaga na Libertadores. Vocês estão de gozação. Ele está rindo da nossa cara, nação. Não tem outra explicação. Olha, vou lembrar, vocês que moram aí na cidade de Santos, que veem ele na rua, cobrem isso dele, gente. Cobrem pessoalmente. Cobrem, fala: Falcão, você é pífio, você é lacraio, você não serve para... Você não é santista. Até ele se cansar e ir embora daí. É o único jeito que nós temos que tirar ele. Sem violência, mas tem que cobrar. Vê ele no farol: o time vai cair, rapaz, acorda. Cobrem dele, gente. Cobrem. Você que está na cidade, se vê ele na rua, vê ele no shopping, cobrem. Cobrem mesmo, porque é justo cobrar. Porque aí é o nosso reduto santista é aí na cidade de Santos, nosso reduto é aí. Ele veio do Rio Grande do Sul para fazer essas palhaçadas aí e deixar a nossa instituição lá embaixo, na zona do rebaixamento. E vamos cair se não abrirmos os olhos. Vamos cair se não abrirmos os olhos. Ele é pífio. Ele é quem manda prender e quem manda soltar dentro da instituição. Portanto, gente, cobrem. Vocês que estão aí na cidade, veem ele na rua, em qualquer lugar. Cobrem. Falcão, se nós cairmos, nós não vamos te perdoar. Comecem a cobrar dele. A cobrar mesmo. Porque ele é pífio. Está aprovado. Vocês têm que ver a entrevista dele. É tudo no mundo de Alice. Olha, eu acredito que alguns outros santistas devem ter visto aí a entrevista dele também. Devem ter visto. O que vocês acharam? Eu achei totalmente o mundo de Alice. Ele fala da base, mas ele fala sem conhecimento da base. Ele não fala nada. Ele fala que a base do Santos é um fundamento. Ele enrola e não fala nada que agrega em relação à base. Que vai subir alguém, que tem planos, que tem projeto de investimento, você entendeu? Que a base está com novas promessas. Ele só fala das dificuldades de buscar gente longe lá da base, que não sei o quê. Tudo para ele é difícil, tudo é difícil. Fácil é pegar o celular e ficar o dia inteiro cuidando das coisas pessoais dele dentro da nossa instituição, ganhando um salário de 250 mil reais. E ele só usufrui. Ele tem o nome de Falcão, ele é conhecido mundialmente, então ele usufrui disso. E o nosso presidente deu essa carta de autonomia para ele. É ele que manda aprender e ainda soltar ele dentro. Nação, já falei, não é cobrar do Rueda, é cobrar dele, é dele. Ele é o cara aí dentro. E outra, se esse treinador não der leite também, vamos grudar nele e tocar ele daí também. Tocar. Falcão, vou repetir de novo. Pegue a sua capa,
Pega a sua catatumba, pega o caixão e vaza do Santos, seu vampiro. Vaza, seu Drácula. Você só tá nos sugando e não tá trazendo nenhum alento de luz para nós. A gente não vê uma luz no fim do túnel na sua coordenação, na sua gerência do futebol. A gente não vê. Você é pífio, você não serve como coordenador, você não é santista, já falei. Gente, ele não tem o nosso DNA santista, ele não tem DNA. É diferente, o DNA é gostar do Santos, é ter sangue santista, é gostar da instituição, é ter ela na veia. Ele não tem, gente. Ele não tem. Ele, Soteldo, olha, se não tiver comprometimento com a nossa instituição, vaza. É essa a minha opinião. Vazem. Soteldo e demais pessoas do elenco aí que acham que o Santos, né, não tá bom para você, vaza. Se a gente cair, vamos cair com honra, mas não vamos cair com um monte de lixo aí dentro. Com honraria, vamos cair com honraria, mas sem um monte de lixo aí dentro. Porque limpeza tem que ser feita sim, tem que limpar e começar de cima para baixo, da coordenação da gerência do futebol para baixo. Se desse para limpar o presidente também, seria maravilhoso. Mas aí é o Conselho Deliberativo que manda. Não somos nós. No Conselho também parece que está tudo na mão do Rueda, né? Parece que ele tem todo mundo na mão. Esse tal do Rueda, ele tem todo mundo na mão. Mas o Falcão nós podemos derrubar. E apertar ele na rua. Aí, apertar. Nação, apertem ele aí na cidade de Santos. Apertem. Se vê ele, cobrem dele. Falcão, saia do Santos. Suma. Desapareça, seu vampiro, Drácula. É assim que tem que ser. Ah, eu queria estar aí. Eu queria estar aí. Eu queria estar aí como nos velhos tempos. Eu ia infernizar ele se eu visse ele na rua. Vampiro, Drácula, ia infernizar ele. Então, gente, ele só nos atrapalha. Tá vendo? Cristal dos 10 milhões, ele disse que não, na época. O Rueda, cara, ouviu ele. Ouviu. O Soteldo agora, o Rosário Central da Argentina querendo levar o Soteldo, né, a título de empréstimo, pagar o salário dele e no final do ano fazer uma proposta de compra, ele disse que não também. Então, gente, ele não nos ajuda e só nos atrapalha. Outra coisa, vou voltar a lembrar. Que coordenador, que gerente de futebol é esse? Que acesso ele tem à CBF? Onde está a força dele? Poxa, jogo do Santos, 11h30 da manhã no domingo, vocês estão de gozação. A mídia não fala nada, ninguém fala nada do Santos, só se fala coisa ruim. E o pouco que se fala é coisa ruim. Nós não temos, né, respeito na mídia mais. Perdemos até o respeito na mídia, graças à nossa coordenação e gerência de futebol, que é fraca, é inerte, é sem vergonha, é rachada. Você vê, a imprensa não se manifesta. Onde já se viu, colocar um time grande como o Santos, um time mundialmente conhecido, o qual Pelé, né, foi nosso maior ídolo, conhecido mundialmente, a nossa instituição. Paramos guerra. Hoje nós jogamos futebol às 11h30 da manhã, no sol quente, rachando, e o nosso coordenador de futebol concorda com isso na CBF. Ele concorda. Se é outro coordenador, fala, não, você está de gozação, porque você não põe o Cuiabá, não põe esses outros times agora, que estão chegando agora no campeonato. Não, nós somos o Santos Futebol Clube, nós somos um time tradicional, nós vamos jogar no horário convencional, 4h30 da tarde, 5h30, 6 horas, 8 horas, 9 horas, mas 11h30 da manhã nem pensar. Não, todo mundo ficou quieto, aceitou e tudo bem. Eles vão fazer o que querem com a gente. Vão fazer o que querem. Vão colocar o nosso elenco num sol escaldante. É claro, o Falcão ele tá pouco ligando, nesse horário ele tá dormindo, ele é vampiro, sol, já viu, né? Já viu. Bom, é isso aí, gente. Mais uma vez, as coisas pífias que eu estou apresentando dele aqui, as coisas pífias, essa entrevista dele negativa, uma entrevista que não agrega nada, não acrescenta. Olha, e não esperem nada, a entrevista dele é só blá blá blá. Só blá blá blá. E outra, esse fato de jogarmos 11h30 da manhã, isso é um desrespeito com a nação. Tudo bem, não tem torcida, não tem nada, mas é um desrespeito, poxa. Quem é que vai assistir futebol 11h30 da manhã, em pleno domingo? Vocês estão de gozação? Vocês estão brincando? É o Santos Futebol Clube, gente. É um time grande, é um time mundialmente conhecido. Nos 4 cantos do planeta nós somos conhecidos. E vão colocar a gente... E o nosso coordenador... Se tivéssemos um coordenador santista, a primeira coisa que ele ia fazer, ele ia bater na mesa. Não. Vou lá. E pegava um voo e ia lá na CBF, metia a boca com todo mundo. Falava, vocês estão de gozação. Põe outros times, mas menos o Santos. Que é isso? O que está acontecendo? Não, o Falcão aceitou, tá tudo certo, o jogo vai ser 11h30 da manhã. Você tá vendo só? Ele não nos ajuda, ele só nos atrapalha, ele não agrega em nada. Então é isso, gente. Tô voltando a lembrar, nação. É ele o problema aí dentro, é ele.
Porque o Rueda de futebol não comanda nada. E é ele o grande coordenador e gerente de futebol. Então tudo que se trata de futebol, contratações mal feitas, jogadores insatisfeitos, motim, culpa dele. Tudo culpa dele. Culpa dele. Chegou a esse ponto, a culpa dele. Se ele fosse um gerente de futebol presente, nada disso acontecia. Olha o que o Muricy Ramalho fez lá nos Botos Cor-de-Rosa. Ele fez uma limpeza lá. O Rogério saiu, ele foi assumir o time. Como coordenador, ele assumiu o time até chegar o Dorival. Ele assumiu como coordenador técnico. Quer dizer, ele fez uma limpeza e lá não teve bagunça não. Ele não deixou, falou aqui não. Mas no Santos... Mas ele é, né? Ele é Boto Cor-de-Rosa, é diferente. Ele ama a instituição dele. Agora no Santos, importa-se um coordenador que não tem nada a ver com a gente, que não tem nada a ver com a torcida, ele não tem vínculo conosco. Já falei, ele não tem vínculo com a gente. Mas, né, infelizmente, tem uma parte da torcida aí que acha que ainda o Soteldo tem razão. Tá bom, o Soteldo tem razão. Tá bom, o Soteldo tem razão. É por isso que nós estamos do jeito que está. Vocês concordam com motim, bagunça, baderna, vocês concordam dentro da instituição. Falta de austeridade. Chegou um cara austero, vocês já estão contra ele. E ele está correto, Paulo Turra. Austeridade, limpeza, austeridade, para começarmos a respirar novos ares aí dentro. Mas só que eu acho que tem que começar de cima para baixo. O Falcão tinha que ser o primeiro a cair. Conselho Deliberativo do Santos. Conselho Deliberativo. Ranquem esse cara daí, ranquem esse lixo desse Falcão daí. E vocês, nação santista, que estão aí na cidade de Santos, onde é a nossa base, onde é a nossa instituição, cobrem dele nas ruas, cobrem dele. Falcão, saia do Santos, você está nos atrapalhando, E cobrem o Rueda também. Faça com que os conselheiros, quem conhece os conselheiros, cobrem. Porque esse Falcão vai afundar a nossa instituição de vez. Ele vai conseguir isso. Santos sempre Santos, estamos juntos. Continue aí dando os seus recados aí, os seus likes, por favor, sejam muito bem-vindos. Se inscrevam no canal, comentem lá comigo, comentem o que vocês acham aí disso que foi falado hoje no nosso canal. Comentem. Expectativa do jogo da manhã eu não tenho, não faço expectativa mais, não faço. Eu quero ver a escalação, e a escalação que eu vi, eu continuo não gostando do ataque. O nosso ataque continua a desejar, não gostei nada do ataque. Por outro lado, fico feliz de saber que o lateral esquerdo vai ter outra oportunidade, o Kelvson. Fico muito feliz. E não estou vendo oportunidade pro Davidson. Tá precisando jogar. Estão insistindo em vender esse lixo desse ML9 aí. Essa porcaria não vai embora. Fica aí, amarrando. Enquanto essa porcaria não foi embora, o Davidson não entra para jogar. Mas fazer o quê? É o que temos. Nação, mais uma vez, obrigado aí. Continue dando seus likes. Se inscreva no canal. Deem seus pitacos e tamo junto. Santos sempre Santos. Sempre Santos, Santos sempre.